paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 50. José atirou-se sobre o rosto de seu pai e o beijou chorando. Ordenou depois aos médicos que o serviam que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário ao embalsamento. Os egípcios choraram durante 70 dias. Passado o tempo do pranto, José disse à casa do faraó: Se achei graça aos vossos olhos, dizei de minha parte a faraó, que meu pai me fez jurar-lhe: Eu vou morrer, disse-me ele. Tu me enterrarás no túmulo que adquiri na terra de Canaã. Permite-me, pois, subir e enterrar meu pai, depois voltarei. O faraó respondeu: Vai sepultar teu pai, como ele te fez jurar. José partiu para sepultar seu pai. Todos os servos do faraó, os anciões de sua casa e todos os anciões do Egito, toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai o seguiram. Deixaram na terra de Gessém somente seus filhinhos, suas ovelhas e seus bois. Carros e cavaleiros acompanharam-no, de sorte que a caravana era muito grande. Chegando à eira de Atade, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação, e José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Vendo esse pranto na eira de Atade, o povo daquela terra disse: Grande pranto é esse dos egípcios. Daí o nome de Abel-Mizraim, dado a esse lugar, que está situado além do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram, pois, o que ele lhes tinha ordenado. Levaram-no para Canaã e enterraram-no na caverna na terra de Macpela, que Abraão tinha comprado, juntamente com a propriedade de Efron o Hiteu, defronte de Mambré, para ter a propriedade de uma sepultura. Depois do enterro, José voltou para o Egito com seus irmãos e todos os que o tinham acompanhado nos funerais de seu pai. Os irmãos de José, vendo que seu pai morrera, disseram entre si: Será que José nos tornará em aversão e irá vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? Mandaram, pois, dizer-lhe: Antes de morrer, teu pai recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, agora esse crime àqueles que servem o Deus de seu pai. Ouvindo isso, José chorou. Seus irmãos vieram jogar-se a seus pés, dizendo: Somos teus escravos. José disse-lhe: Não temais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, com que se conservasse a vida e um grande povo. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Essas palavras lhe foram direto ao coração, reconfortaram-nos. José habitou no Egito e também a família de seu pai. Viveu 110 anos. Viu os descendentes de Efraim até a 3ª geração. Igualmente os filhos de Maqui, filho de Manassés, vieram à luz sobre os joelhos de José. José disse a seus irmãos: Vou morrer, mas Deus vos visitará seguramente e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel jurassem: Quando Deus vos visitar, disse ele, levareis daqui os meus ossos. José morreu com a idade de 110 anos. Foi embalsamado e depositado num sarcófago no Egito. Livro do Êxodo, capítulo 1. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Asser. Todas as pessoas saídas de Jacó eram em número de 70. José estava já no Egito.
E morto José, assim como todos seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicavam-se. Tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou cheia deles. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os acabrunhavam, porém tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhes a mais dura servidão e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como com toda sorte de trabalho nos campos e todas as tarefas que se lhes impunham tiranicamente. O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus. Uma se chamava Séfora e a outra Fuá, e disse-lhes: Quando assistirdes as mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um filho, matá-lo-ei, mas se for uma filha, deixa-la viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. O rei mandou-as chamar então e disse-lhe: Por que agistes assim e deixastes viver os meninos? Porque responderam elas ao faraó: As mulheres dos hebreus não são como a dos egípcios. Elas são vigorosas e já dão luz antes que chegue a parteira. Deus beneficiou as parteiras. O povo continuou a multiplicar-se e a espalhar-se, porque elas haviam temido a Deus. Ele fez prosperar suas famílias. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: Todo menino que nascer, atirá-lo-ei ao Nilo. Deixareis, porém, viver todas as meninas. Livro do Êxodo, capítulo 2. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que ficou em breve grávida e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o durante 3 meses. Mas não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e pés, colocou dentro o menino e depô-lo à beira do rio, no meio dos caniços. A irmã do menino colocara-se a alguma distância para ver o que lhe havia de acontecer. Ora, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar. Enquanto suas criadas passeavam à beira do rio, ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro o menino, que chorava, e compadeceu-se. É um filho dos hebreus, disse ela. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó: Queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse a filha do faraó. E a moça correu a buscar a mãe do menino. Toma este menino, disse-lhe a filha do faraó. Amamenta-o, dar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho, e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela: Eu o salvei das águas. Evangelho de São Mateus, capítulo 15. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: Por que transgride teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu-lhes: E vós, por que violais os preceitos de Deus, por causa de vossa tradição? Deus disse: Honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe será castigado de morte. Mas vós dizeis: Aquele que disser a seu pai ou a sua mãe: Aquilo com que eu vos poderia assistir, já ofereci a Deus. Esse já não é obrigado a socorrer de outro modo a seus pais. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías. Esse povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Depois,
reuniu os assistentes e disse-lhes: ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele seus discípulos e disseram-lhe: sabe que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e guias de cego. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala. Tomando então a palavra, Pedro disse: explica-nos esta parábola. Jesus respondeu: sois também vós de tão pouca compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso que mancha o homem. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos e as calúnias. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhe: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Salmo do dia, Salmo 13, dos versículos 1 ao 7. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corromperam-se os homens, sua conduta é abominável. Não há um só que faça o bem. O Senhor do alto do céu observa os filhos dos homens, para ver se acaso existe alguém sensato que busque a Deus. Mas todos eles se extraviaram e se perverteram. Não há mais ninguém que faça o bem, nenhum, nem mesmo um só. Não se emendarão esses obreiros do mal, que devoram meu povo como quem come pão? Eles que não invocam o Senhor, mas irão tremer de pavor, porque Deus está com a raça dos justos. Pretendeis frustrar os planos do humilde, mas o Senhor é seu refúgio. Ah, que venha de Sião a salvação de Israel, quando o Senhor tiver mudado a sorte de seu povo. Jacó exultará e Israel se alegrará. Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga, observa seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão sua provisão, apanha no tempo da ceiva sua comida. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Quando te levantarás de teu sono? Um pouco para dormir, outro pouco para dormitar, outro pouco para cruzar as mãos no seu leito, e a indigência virá sobre ti como um ladrão, a pobreza como um homem armado. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.